Você sabe qual é a diferença de caráter para personalidade e habilidade? No estudo de hoje, eu quero convidar você a entender quem você é, quais são as habilidades que você tem e também quais são os seus temperamentos. Às vezes a gente luta por uma coisa que Deus colocou dentro de nós. O que nós precisamos entender é que existem 3 facetas que nos definem. E hoje nós vamos aprender. Então, eu quero te convidar, vai ser um estudo rápido, breve, mas profundo, que vai te abençoar, abrir sua mente, você vai se entender um pouquinho e com certeza vai despertar o seu coração para fazer coisas para ajudar o próximo, mas da maneira certa, sem se agredir. O problema é que muitas pessoas tentam ser uma coisa que elas não são, mas o convite de Deus é da gente entender quem a gente é e o que pode promover no coração das pessoas benefício que alcance elas e também nós. Como Jesus nos ensinou, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo, mas também a nós mesmos. Nós vamos dividir o nosso estudo em 3 partes. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre a parte principal, o caráter. O que é caráter, Paulo Henrique? Caráter é a definição de quem você é. Aquilo que você faz e muitas das vezes as pessoas nem conhecem. Aquilo que você faz escondido, seja bom ou mal. Isso está ligado ao seu caráter. E uma pessoa na Bíblia que teve muito caráter, um caráter forjado por Deus, foi Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim. Se você não tem a Bíblia, eu vou colocar o texto para você. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e nem com a bebida do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster de todos eles. Daniel foi um cara de caráter, porque ele definiu o seu caráter em Deus e não importava a circunstância nem as pessoas, ele não ia se dobrar. Uma pessoa de mau caráter é uma pessoa que pensa em si, em qualquer circunstância. É uma pessoa que pensa apenas no bem-estar. Uma pessoa com um caráter deformado é uma pessoa que vai se maleando conforme a situação. Então ele agrada gregos e troianos. Então o caráter significa quem você é. É como se fosse a caixinha dentro da sua vida que você vai perguntar sempre para ela o que você vai fazer. Por exemplo, você vai perguntar para o seu caráter: eu devo pegar essa coisa que não é minha? Você pergunta para o caráter, sem querer ou não você pergunta: eu devo namorar com essa pessoa? Eu devo fazer isso? Eu devo fazer isso? Então é a sala de controle. Se você já assistiu muito desenho, acredito que sim, filmes, quando as pessoas querem invadir o território do inimigo, eles querem dominar o quê? A sala de controle. Então o caráter é a sala de controle. Ali define tudo sobre você. Então, às vezes, a gente fica preocupado com a reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós, mas o caráter é quem nós somos. O caráter não é definido geneticamente, né? Então, filhos de bons pais não é um filho, né? Filho de crente não é crente. O caráter tem a ver com o tempo e também com o ambiente. Caráter são formados com boas amizades, com um ambiente familiar muito bom. Por isso é importante você saber aonde você anda, quem são as pessoas que influenciam, porque querendo ou não, isso vai aperfeiçoar ou deformar o seu caráter. Algo interessante que eu notei aqui também, que o caráter ele é mostrado para uma pessoa mediante as suas atitudes. Então, pessoas de bom caráter, automaticamente as coisas vão fluir. Então, às vezes você conhece a pessoa, primeira impressão é: nossa, é uma boa pessoa, está ajudando, fazendo o próximo. Mas quando você começa a conviver, você fala: não é bem assim. Então, uma pessoa com bom caráter, automaticamente, o tempo vai revelar o caráter dela. Também eu gosto de uma passagem de Mateus 5,37, que Jesus vai nos ensinar que nós devemos falar o quê? Sim, sim e não, não. Ou seja, tem que haver sinceridade. Sinceridade é de uma palavra grega sincera, ou seja, sem uma maquiagem, sem uma máscara para os nossos dias. Ou seja, é a realidade de quem a pessoa é. Uma pessoa que tem caráter é uma pessoa íntegra, como Daniel foi. Daniel tinha integridade e não importava a circunstância. Mesmo que ele poderia comer ali, não tinha ninguém para ver, para encher o saco dele, mas ele falou assim: eu não vou me
contaminar. São pessoas de caráter. E o que nós precisamos mesmo na igreja são pessoas de caráter. O que a gente precisa na política é o quê? Pessoas de caráter. O que nós precisamos na família? Pessoas de caráter. Nós vamos falar sobre habilidades e personalidades, mas só adiantando um pouquinho, é impressionante como às vezes a gente não valoriza pessoas de bom caráter. A gente valoriza pessoas talentosas, mas eu quero te convidar a analisar mais, não de maneira para julgar, mas para reconhecer o caráter das pessoas. Falar assim, olha, essa pessoa aqui tem caráter e eu preciso elogiar o caráter dela. Parece que a gente elogia o caráter das pessoas só quando elas morrem. Ah, essa aqui era uma boa pessoa, fazia o que era certo, correto. Não. Eu quero te convidar a chegar numa pessoa de caráter e falar assim, eu admiro você. Não o que você faz, não o seu temperamento, mas o seu caráter. Quem você é. Você se porta de maneira digna. Então, caráter é extremamente importante. É também importante porque Deus vai trazer transformação no nosso caráter, não é no nosso temperamento, mas é no nosso caráter. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A recomendação sempre bíblica é que a gente pareça com quem? Com Jesus. E como que a gente vai parecer com Jesus? Através de um novo caráter. Quando fala um novo eu, fala de uma transformação no nosso interior. Deus não quer mudar a minha personalidade, Deus quer mudar o meu caráter. Então, quando uma pessoa nasce de novo, nasce no seu caráter. Então, é muito importante a gente nascer de novo, parecer com Cristo, ter a identidade, o caráter de Cristo em nós. Mas essa transformação é no nosso interior. A gente fica preocupado demais com as habilidades, né? Mas eu digo para você, preocupe-se mais com o seu caráter. Peça a Deus, Deus muda o meu caráter, porque automaticamente as coisas vão mudar. Às vezes a gente pede para mudar, Deus, eu quero parar de pecar, parar de fazer isso, aquilo, mas isso tem a ver com o seu caráter, meu amigo. É sério, se você for transformado por Deus no seu caráter, então automaticamente vai ser mais fácil vencer o pecado. Não que vai anular toda a força do pecado, mas claro, vai ser mais fácil porque você tem o desejo de ter uma conduta certa, de uma forma correta. Então, nós falamos sobre caráter. Caráter é algo mais importante do que os outros dois que nós vamos falar, porque isso tem a ver com quem você é e automaticamente as outras coisas vão ser encaixadas e nós não vamos nos preocupar com uma outra questão aqui. Eu estou com 3 Bíblias aqui e as anotações e agora nós vamos falar sobre habilidades. E 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Tem um versículo tremendo, né? E eu quero falar sobre Davi. E eu quero falar sobre as habilidades de Davi. E é interessante que o texto vai falar isso. 1 Samuel 16, versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então Samuel viu o cara, analisou por fora, como a gente faz demais, mas olha a resposta de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentas para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Então isso tem a ver muito com o caráter, porque está lá dentro. Então, por que eu estou falando sobre habilidade sobre Davi? Porque no versículo 18, vai mostrar aí na sua tela, vai dizer o seguinte, então respondeu um dos seus moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e com boa aparência, e o Senhor é com ele. Então nós vemos aqui que Davi, como nós lemos, ele foi ungido, mas ele tinha habilidades, mas essas habilidades foram reforçadas. Então, a habilidade não tem nada a ver com caráter. Tem gente que tem habilidade que eu quero chamar aqui de talento, para ficar mais fácil. Então, talento são habilidades que a pessoa adquiriu com conhecimento, também são dons que a pessoa nasceu. Então, isso é habilidade. A gente valoriza muitas vezes as pessoas talentosas do que as pessoas de caráter. E dentro da igreja, eu sou pastor, eu sei disso, porque às vezes a gente está precisando de um tocador de violão, um baterista,
e chegou um talentoso aí, mas o cara é mau caráter, o cara não é crente, mas eu preciso. E às vezes a gente valoriza demais as pessoas talentosas. Não que quem tem talento é mau caráter, mas é impressionante que às vezes nós vamos não tratando o caráter das pessoas, ou as pessoas não se interessam porque elas acham que são talentosas. Né? E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante, até o 7, vai dizer que o Espírito deu a cada um que? Dons. É o mesmo Espírito, há um só Espírito, mas existem várias formas dele atuar no coração das pessoas. E também o texto vai dizer que o Espírito dá a cada um conforme ele quer, conforme a sua habilidade. Então, o Espírito Santo ele dá dons para as pessoas. Então, existem vários dons e os dons são para edificação, para construção de valores. E eu acredito particularmente que não só quem é da igreja recebe dons. Existem dons aí, cara. O Messi recebeu um dom, velho. E esse dom é de Deus. Cristiano Ronaldo recebeu um dom, assim como cantores. Mas se eles vão glorificar Deus é uma outra questão. É certo que cada ser humano tem habilidades, cada ser humano consegue fazer uma coisa que é excepcional. Então, Davi, ele tinha essas habilidades. O cara falou, olha, o cara fala bem, tem uma boa aparência. O cara foi dando uma lista de habilidades. E isso foi o que? Intensificando por causa da unção que Davi recebeu. Falando nisso, o que é unção? Unção é a capacitação de Deus sobre a vida de uma pessoa. Então, tem gente que prega e dá uma palavra boa, mas tem gente que prega e parece que tem algo especial. Isso é o que? A unção. Tem gente que canta até bem, mas tem uns que cantam, mas parece que você enxerga Deus nas pessoas. Sabe o que é isso? Unção, capacitação de Deus. E Deus ungiu a Davi. Deus talvez te ungiu e você nem sacou isso, porque no Antigo Testamento tinha essa questão física, né, da unção. Agora, quando um crente é cheio do Espírito Santo, ele é ungido para muitas coisas. Se você depois estudar, e a gente pode até fazer um estudo falando sobre os dons específicos, são 9 dons aqui, 1 Coríntios 12, vai falar sobre que cada um pode exercer de forma diferente. Tem gente que tem muitos dons, outros têm alguns, mas digo para você, você tem um dom, talvez não despertou. Paulo vai dizer isso para Timóteo, né? Desperte o dom que há em ti, desperta esse negócio porque está meio morto. Então, isso tem a ver com habilidades. Falando sobre habilidades, a gente também tem que entender que existe vocação. Muita gente é confusa na igreja porque não sabe o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu faço, eu sou tímido e tal. Deixa eu dizer para você alguma coisa muito importante. Timidez tem a ver com a personalidade, não tem a ver com as suas habilidades. Existem pessoas tímidas, beleza, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o dom está dentro de você, você tem que despertar. E como que eu desperto? É você usando isso, é você trabalhando. Saiba de uma coisa, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, não foi o primeiro que eu gravei, foram vários, até eu acertar o negócio. Eu espero que esse dê certo. Então, você tem que ir testando, vai, flui, não tá legal, ouve as pessoas, se capacita. Então, é você aprimorar, você vai cair de bicicleta até você, agora eu sei andar. Então, isso tem a ver muito com você. Por exemplo, eu não sei o que eu devo fazer. Deixa eu dizer para você uma coisa. O que você gosta de fazer na igreja? Ou o que você olha e fala assim, nossa, precisa melhorar alguma coisa aqui nessa igreja ou na sociedade? Possivelmente é o seu dom. Se você sente compaixão de quem está morando na rua, cara, isso é um ministério social. Se você fala assim, nossa, mas esse louvor tá ruim demais, então vai lá e toca melhor, canta melhor. Não, mas eu não... então você só é um crítico. Mas se você quer melhorar alguma coisa, nossa, essa igreja está muito suja, limpe ela. Nossa, mas ninguém pensa lá na África. Pronto, você é um missionário, vá lá e faça. Então, às vezes tem uma indignação que pode ser o seu dom, pode ser também uma coisa que tem a ver com você. Nossa, eu gosto tanto de música, então pode ser seu dom. Davi já era um tocador de harpa e depois que ele se tornou um salmista, então ele não virou um salmista, agora eu vou fazer os salmos. Não, ele já era um cantor, já era um adorador.
né? Então isso tem a ver muito com você. Então muitas pessoas estão confusas. Eu digo para você, olhe para você e fala assim: Deus, quais são as minhas habilidades? O que eu gosto de fazer? Me ensina, Senhor. Deus, eu quero melhorar isso, eu acho que tem que melhorar isso. E aí você vai experimentando até você definir quem você é na questão de fazer o trabalho. O talento é muito importante, é para ajudar as pessoas, não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas. Uma outra coisa também que eu notei aqui, às vezes nós gostamos das pessoas por causa dos seus talentos, né? Ah, eu gostei daquela pessoa por causa do seu talento. Nossa, não, mas aquela pessoa ali... Não, a gente tem que gostar mais das pessoas por causa do seu caráter, não por causa do seu talento em si. Mas o talento é importante, as habilidades têm a ver com o que Deus vai fazer na sua vida, mediante lá na sua casa, lá no seu trabalho. Então, saiba de uma coisa, não existe só dons espirituais para a igreja, tem a ver com a sociedade. Então, se uma pessoa sabe falar bem, ela pode ser um bom advogado que honra a Deus onde ela está trabalhando. Não limite os dons espirituais só para a igreja, não. Então, às vezes você olha na igreja e fala assim: nossa, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. E existe só isso na igreja? Existe muito mais coisas. E existe na sociedade muitas mais coisas que você pode ajudar e a beneficiar também. Então, para a gente não delongar, nós vamos agora para a terceira parte. Se você está aí com a Bíblia, eu quero te convidar a abrir Mateus 10, 1. Que diz o seguinte: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar os espíritos impuros, curar toda enfermidade e doenças. Esses são os nomes dos 12. E aí você sabe muito bem, né, a listinha dos 12. Na verdade, você não sabe os 12 de cor não, duvido. É difícil decorar. Tem uns que é difícil. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre personalidade. Mas o que tem a ver personalidade? Personalidade está ligada a quem a pessoa é, demonstrando através das suas atitudes. Mas não é caráter. Tem gente que fala que é junto, mas eu queria separar até para você entender. Uma coisa é o caráter. Por exemplo, outra coisa é o temperamento das pessoas. Existem tipos de temperamento. E eu anotei aqui, por exemplo, existem os 4 temperamentos principais: melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Eu vou deixar aqui na descrição um teste para você fazer, para você descobrir, porque tem a ver com você. E hoje em dia eles falam que não existe um dominante, tem um e tem o segundo, né? Antes era só um, você é sanguíneo. Não, hoje tem uma mistura na verdade de um pouquinho de cada um, mas 2 dominantes. Tem a ver também com comportamento. Vou deixar aqui também um teste de comportamento com os animais. Só lembrando, gente, que não tem a ver, não, eu sou isso. Não, é só para você entender um pouquinho, eu pareço um pouquinho com isso. Só para você se conhecer. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim: eu sou tímido. Deixa eu dizer, timidez é uma coisa que você trabalha. É uma coisa que você vai adaptando para fazer as coisas, mas você vai continuar tímido. Deus não vai tirar a sua timidez. Então, para estar na frente, aqui tem uma timidez. Tem gente que tem mais dificuldade, mas isso vai sendo trabalhado, mas a pessoa vai continuar sendo tímida. Por exemplo, a Wayne é muito tímida, mas você percebeu que ela está falando, vai, grava, eu vou forçando até ela saber dominar a timidez. Mas essa timidez não te leva para o inferno não, porque antigamente falava, em Apocalipse capítulo 21 vai dizer que os tímidos vão ficar fora. Não, a timidez é quem sabe fazer e não faz, ou tem vergonha de Deus. Então, às vezes, tem pessoas mais caladas e a gente acha assim: não, esse calado aí não presta não. Não, eu gosto de gente que conversa, que ri. Cara, seja você. Se você é tímido, não fique tranquilo, não fique preocupado não. Se você é calado, não tem problema. Eu só queria destacar aqui, vamos voltar para o texto. No versículo 4 vai dizer: Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Por que você está falando isso? Jesus reuniu 12 pessoas e 12 pessoas extremamente diferentes. Existe até uma análise de um psicólogo, Augusto Cury, sobre a personalidade de cada um dos discípulos, que é muito interessante. A gente não trata como uma palavra de Deus, mas um estudo interessante, que vai falar sobre a diferença de cada um. Então, imagine uma casa, 12 marmanjos, né?
A gente tem um João mais amoroso, mais jovem, mais ouvinte. A gente tem um Pedro mais explosivo, né? Mais sanguíneo, colérico. Mas a gente encontra outras pessoas também. Aqui, como eu li, Simão o cananeu, na verdade é Simão o Zelote. Quem são os zelotes? Era uma galera extremamente nacionalista, uma galera que defendia o país mesmo. E eles eram extremamente violentos. Eles pegavam a arma e matavam os romanos. E Jesus chamou esse cara. Mas lá dentro também tinha quem? Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Mateus cobrava do seu próprio povo. Então você imagina o conflito que eram essas duas pessoas, duas personalidades, duas características diferentes. Gente, rolava discussão demais. Jesus é porque estava ali apaziguando, ensinando, mas imagine só. Então, existem personalidades, pessoas. Tem gente que fala de mais, fala de menos, gente que reflete mais. Outra coisa interessante também é que existem também comportamentos, pessoas que são passivas, agressivas, manipuladoras e assertivas. Então, isso tem a ver com você. Então, não adianta falar pro cara assim, não, você tem que reagir. Se a pessoa é pacífica, cara, não adianta. Tem a ver com ela. Mas a gente pode trabalhar essas habilidades para a gente encontrar um meio termo, né? Então, a gente não é que fala assim, não, continua assim do seu jeito. Não. Existem características que você pode melhorar. Interessante que em Gálatas 5, capítulo 22 até o 24, vai falar sobre os frutos do Espírito, né? E dentro dos frutos está falando sobre também a temperança, o domínio próprio. Esses frutos são o quê? Habilidades que Deus gera no coração dos crentes para que eles possam o quê? Dominar. Então tem gente que tem dificuldade em tal área, você pode aprender. Então Deus nos criou assim, dessa forma, e a gente pode ir melhorando as coisas. Uma coisa que eu coloquei aqui, personalidade não tem a ver com genética, não tem a ver, meu pai era assim, não. Você pode aprender, mas não tem a ver com genética. E então personalidade é estilo. Eu gosto de tênis vermelho, e aí? Eu vou mudar? Vou ter que mudar porque os outros querem que eu mude? Não, é meu estilo. Tem gente que gosta de tipo de música, de tipo de roupa. Isso tem a ver com a sua característica. Deus não quer mudar sua personalidade. Deus quer aperfeiçoar ela, porque Ele que colocou em você. Foi Ele que colocou, não foi ninguém. Então, às vezes a gente fica brigando por essas coisas, sabe? Deus tem que mudar isso. Deus me faz falar mais. Eu sou muito calado. Não, talvez você precisa conversar, melhorar isso, mas isso tem a ver com a sua natureza. Imagine se a gente só tivesse gente que faz graça. Que tanto sem graça ia ser. Tá engraçado. Se a gente só tivesse gente agressiva ou gente pacífica demais. O bom da vida é saber que existem pessoas diferentes, amigos. Então Jesus fez questão de chamar pessoas diferentes. Tinha André, que era o cara que apresentava, que falava. Tinha o Natanael. Gente, cada um com a sua personalidade. Não queira mudar a personalidade das pessoas. A gente parece que cria uma antipatia. Não gostei dessa pessoa. Por quê? Não, o jeito dela. Para com isso, larga de ser idiota. A gente tem que pensar que a gente tem que rejeitar, sabe o que? O mau caratismo. A Bíblia fala, olha, não ande com aqueles que fazem coisas erradas. Não é porque a pessoa, aquela é meio triste, aquela ali, não se arruma muito. Isso é idiotice. A gente falta amadurecimento. Então, a gente tem que respeitar a personalidade. E você precisa respeitar também a sua personalidade. Para a gente encerrar, a gente precisa entender que a personalidade tem a ver com o dom que Deus colocou também em você. Como assim, Bolinho? Essas coisas estão ligadas, tanto a habilidade, tanto a personalidade como o caráter. Estão tão juntos que não dá para a gente dividir muito. A gente dividiu só para você entender um pouquinho. E eu digo para você, você precisa se amar, você precisa se respeitar. Porém, você precisa ser transformado por Deus. Nós temos uma natureza caída. Nós não podemos falar assim, nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Não. Você precisa melhorar e ter um caráter transformado. E esse caráter vai ajudar você a ser uma pessoa melhor. Vai ajudar as suas habilidades a alcançar pessoas. Então, nesse estudo, que não deu pra gente aprofundar muito, até porque eu quero que você escute ele todo, é pra gente entender que Deus nos fez assim. E a gente pode melhorar. E eu queria que você entendesse isso.
que você tem habilidades, você tem defeitos. Você tem um caráter que você tem que zelar e cuidar dele e que Deus quer transformar e que você tem habilidades maravilhosas. Respeite o seu temperamento, respeite o seu comportamento, mas busque ser uma pessoa melhor. É difícil, às vezes a gente está tentando conquistar coisas, a gente está tentando sempre fazer para ter... Não, procure ser em Deus. Deus quer relacionar com a gente para transformar o nosso coração, porque mais importante do que ter é ser. Mais importante do que fazer é você saber, olha, eu sei quem eu sou. Talvez você tenha uma dúvida do que devo fazer. Olhe para dentro de si e diga: Espírito Santo, me ajude a entender quem eu sou, me ajude a fazer qualquer coisa, mas sem perder o meu caráter. E me ajude a revelar essas habilidades para despertar as outras pessoas. Talvez a ideia desse canal é despertar você a fazer outras coisas. Eu queria muito abençoar a sua vida. Queria muito que esse canal pudesse influenciar o seu coração. E eu espero do fundo do meu coração que Deus possa te orientar. É tão ruim estar confuso. Às vezes a gente fica confuso. Mas a gente olha para Deus e fala assim: peraí, eu sei quem eu sou filho de Deus. E Deus está mais preocupado com o meu caráter do que com as minhas habilidades. Então, meu muito obrigado. Eu quero que você escreva aí sua dúvida. Quem sabe eu possa responder. Eu quero pedir para que você pudesse compartilhar esse estudo com as pessoas e também mande sugestões. O que você quer que a gente fale? Você quer que a gente fale de algum assunto? Volte. Talvez eu não expliquei direito. E vai perdoando aí, gente, porque a gente está tentando, mostrar um trabalho aqui e às vezes a gente é tão limitado. Mas saiba de uma coisa: Deus quer transformar o nosso coração como Ezequiel 36, 26. E vos darei um novo coração. Tirarei o coração de pedra e vos darei um novo espírito. Que Deus possa te abençoar.